Eu não aguento mais a desgraça dessa vida. Deus está no controle, Ele sustenta tudo com as suas mãos. Talvez tenha sido um pouco duro aqui o começo do vídeo, mas se você for ver bem, essa é a realidade de muitas e muitas pessoas, seja em lares cristãos ou não. O que eu quero falar aqui com vocês é uma coisa que eu vim refletindo no dia de hoje, e ela veio se repetindo no meu interior para poder transmitir para você. É muito comum na vida da gente, de qualquer outra pessoa na verdade, você passar por tribulações, passar por dificuldades, situações do dia a dia que provam de verdade a sua paciência, que provam a sua resistência. E as provas que às vezes a gente passa, nem sempre é Deus te provando, mas ao mesmo tempo porque é o seguinte, nós constantemente pedimos a Deus para que nós sejamos modificados, sejamos transformados pela verdade dele, pelo caráter dele, para que então nós possamos estar na glória com ele. E aí é que tá, muita gente passa por algumas situações e não consegue lidar com aquilo, porque tenha isso como certo na sua vida. Nada que você pedir para Deus com relação à sua personalidade, seu caráter ou as coisas que você precisa mudar, vai acontecer de você acordar no dia seguinte e você já está pronto, mudado, restaurado, transformado e já ser outra pessoa. Não, vai ter um processo, pode ter certeza disso. Nem sempre o processo vai vir, às vezes as situações do dia a dia mesmo vai te mudar. Você pede paciência para Deus, vai acontecendo coisas e coisas no seu dia a dia para que você desenvolva essa paciência. Assim como às vezes você pode passar por uma situação financeira difícil na sua casa e aí você, numa situação de aperto, talvez reaja como eu falei aqui no começo do vídeo. Você começa a espraguejar, tratar mal outras pessoas, começar a chutar para todo lado. Mas aí você tem duas opções. Ou você aprende com essa situação, deixa essa situação moldar você, ou então você fica espraguejando, fica lutando com aquilo pro resto da sua vida. É costume de muita gente falar, isso aí é Deus que está provando você. Deus está te colocando na prova através disso. Mas não quer dizer que depois que você melhorar aí a sua conduta diante dessas situações, não quer dizer que você não vai passar mais por aquilo. Muito pelo contrário. Você vai adequando aí a sua personalidade, o seu caráter, para que você consiga passar por essas situações das próximas vezes de uma forma mais amena, mais tranquila, mais confiando em Deus, que é isso que Deus quer de você no final das contas. Ele pede relacionamento, não é? Então você vai passar por essas situações sabendo confiar mais em Deus, sabendo crer no Deus proverá, que muita gente fala, mas pouca gente vive. Porque é assim, tem muita gente que passa por essa vida e não aprende as devidas lições que a vida te proporciona, as possibilidades. Porque uma coisa que eu quero te deixar bem ciente é que o nosso julgamento, muita gente pensa que isso vai acontecer depois de morto, no julgamento, lá na glória. Não, esse julgamento já está acontecendo agora. É agora que Deus está preparando seu caráter para que você possa ir morar na glória. Ou está pensando o quê? Que você vai morrer, vai ficar num hotel 5 estrelas até o julgamento? Não vai rolar isso daí. Isso já está acontecendo agora. Situações de agora já estão te preparando. Vou dar um exemplo prático da minha vida para vocês. Eu já contei algumas histórias da minha família aqui, então eu vou dividir mais esse ladinho agora com vocês, porque isso me edifica e vai edificar a sua vida com certeza. Eu sempre pedi a Deus para que Ele salvasse toda a minha família, para que toda a minha família fosse transformada, restaurada, para que eu pudesse encontrar com eles na glória. Pois bem, o meu pai, quem acompanha o canal já sabe que ele já faleceu, mas ele já foi espírita, já frequentou o centro de macumba, essas coisas. Ele tinha vícios de álcool, de cigarro, e eu sempre achava que ele era uma pessoa que para candidato celestial ele estava lá nos últimos, lá de possibilidade de ele ir para a glória. Mas Deus tinha dito que eu seria a coluna da minha casa, que através de mim seria salva a minha família. Eu acreditava não acreditando, mas eu continuava orando, não desisti do propósito. Mas aconteceu o quê? O passar dos anos ia acontecendo e eu via que meu pai não ia mudando e a possibilidade dele estar na igreja era cada vez menor. Mas quando ele foi ficando mais velho, foi acontecendo algumas coisas na vida dele. Pra vocês terem ideia, eu ainda ia na casa deles, eu ainda via aquela espada de São Jorge na porta que ele dizia que afastava os maus olhares, as más intenções. Vira e mexe tinha algum brinquedinho que ele oferecia lá para alguma entidade, por alguma razão que só quem frequenta mesmo é que vai entender para que servem essas coisas. E ele sempre dizia que era para mim cuidar da minha fé, que ele cuidava da dele. Mas o que foi acontecendo? Eu não desisti de orar, não desisti de clamar. Meu pai foi adoecendo, ele caiu da escada uma certa vez. Aconteceu que essa ferida virou um tumor que acabou virando um câncer. Esse câncer mexeu totalmente com a estrutura do meu pai. Ele foi mudando a personalidade dele porque ele teve que
ficar trancado num hospital. Ele teve que fazer todo aquele tratamento por qual uma pessoa que tem câncer passa. Querendo ou não, uma situação foi muito difícil. Depois ele se recuperou, o câncer conseguiu ser removido totalmente. Ele foi se recuperando. Conforme eu ia visitando já o meu pai, já não havia mais espada de São Jorge, não havia mais nenhum tipo de oferenda para nada. Ele mesmo foi vendo que aquelas crenças não davam em lugar algum. O meu pai, de um pouquinho de arrogância que ele tinha, ele já foi abandonando de lado. Ele tinha um senso de achar que ele ia ser abandonado pelos filhos, ele viu que isso não ia acontecendo. A personalidade foi sendo tão moldada por toda a dificuldade que ele passou. Mesmo assim, ele veio a falecer de uma causa que até hoje não sabemos. Mas uma coisa eu sei porque Deus me confirmou isso através da palavra. Ele passou por todo esse processo e foi necessário tudo isso para que ele quebrasse todas as crenças erradas, para que ele entendesse que a personalidade dele precisava ser moldada. Ele não estava entendendo o processo, mas eu com Deus e quem estava orando no mesmo sentido estava entendendo que Deus estava usando dessa possibilidade para que através da fraqueza do meu pai ele pudesse encontrar a transformação necessária para que ele estivesse na glória. E a mesma coisa acontece na sua vida aqui. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Quanto tempo mais você vai perder da sua vida reclamando, espraguejando, maltratando pessoas, passando pelas dificuldades? Porque se você nunca passa por essa prova, por exemplo, dificuldade financeira, isso aí, se isso te assola, eu posso dizer para você que se você continuar nessa posição de ofender, de magoar, o grande dia está próximo, não só da volta de Jesus, mas como o dia da sua morte também, que também seria o encontro com Cristo, né? Se você não passa por essa etapa da sua vida, você está atrasando os outros processos, porque não é só nisso que você precisa ser transformado, tem outras coisas na sua vida que Deus ainda vai trabalhar para que você possa se encontrar com Ele. Porque uma coisa eu falo para você, ninguém vai entrar no céu sem liberar perdão, com raiva, com mágoa, que espragueje. Porque você acha mesmo, sinceramente, que do jeito que você está, se você é desse jeito, você acha mesmo que você vai chegar lá no céu, para chegar lá, fulano tá aqui também, eu não vou passar na mesma calçada que essa pessoa? Não entra gente no céu assim. Sinto te dizer que enquanto você não se livrar desse fardo, enquanto você não se livrar desse sentimento, desse jeito de ser que você sabe que é um defeitinho seu, não tem chance de você entrar lá. Então, ou você se desarma de uma vez, se deixa ser transformado por Deus através das situações que você passa no dia a dia, ou então você vai ficar batendo cabeça. É uma coisa tão linda essa que Deus faz com a gente, que a gente passa por essas coisas, daqui a pouco a gente está contando testemunho para outras pessoas e ajudando outras pessoas a passar por essas dificuldades de uma forma melhor, de repente uma forma que a pessoa que está ali passando pelo apuro não está enxergando a saída, não está enxergando a luz, mas você que já passou por isso, sabe que dá para ver esse ponto aqui, que dá para resolver, dá para ver essa outra situação, Geralmente quem está ali no olho do furacão não vê muita coisa, mas se você quiser passar essa experiência adiante, você pode levar essas pessoas a encontrarem Deus. E é isso que Deus quer no final das contas. Deus quer espalhar o nome dele, quer espalhar a verdade dele, o amor dele para todos os lugares. Mas se você ficar brigando, se você ficar lutando, se debatendo, tem gente que fica naquele bendito ditado de eu sou assim mesmo, Deus já sabia que eu era assim quando eu me converti, quando eu aceitei Ele, e essa é a minha personalidade. Olha, para Deus não tem essa, tá? Nós estamos diante de Cristo para sermos transformados por Ele, pela verdade do Evangelho, pela palavra dele. Então não tem essa de vou ficar sendo quem eu sou. Não, você tem que ser sujeito à mudança. Como que você é sujeito à mudança? Tenta respirar. Tenta enxergar as possibilidades à sua volta. E se você não enxerga, como muitas vezes a gente não enxerga, creia que Deus vai te ajudar a sair dessa situação. Creia no Deus proverá. Se você está entrando em pânico com o que está acontecendo agora à sua volta, creia que Deus vai te ajudar. Mas você precisa respirar e enxergar Deus nessa situação. Você precisa entender o que eu estou aprendendo com essa situação que eu estou passando. Eu estou me tornando uma pessoa mais paciente, eu estou me tornando uma pessoa que sabe ouvir melhor as pessoas, eu estou me tornando uma pessoa que consegue perdoar com mais facilidade agora, entre tantas outras coisas que as situações à nossa volta nos moldam e nos mudam para que a gente possa ser essa pessoa melhor. Então, chega de dureza, chega de ser essa pessoa difícil, sabe, de lidar, a pessoa ignorante, a pessoa de baixa tolerância, de baixa paciência. Vamos se deixar ser transformado por Ele, que com certeza vai frutificar muito mais. E se amanhã acontece de uma bicicleta passar na rua e bater em você e você morre? Tem gente que morre de uma forma tão boba, não é?
Então, se acontece com você, e se você não estiver pronto ainda para entrar na glória, eu não quero nem pensar numa possibilidade dessa. Quem sou eu para dizer que sou perfeito e que estou pronto também, né? Mas eu também não me considero uma pessoa fechada ao aprendizado quando eu passo por certas situações. E isso que Deus faz na minha vida, eu considero que é muito importante na vida do cristão. Você tem que ser uma pessoa moldável. Não se usa tanto o termo vaso de barro. Por que é vaso de barro? Porque o barro é mole, ele vai jogando água ali, ele vai se tornando cada vez mais modelável para se tornar o que ele assim deseja. Se você é o famoso vaso de ferro, o vaso de bronze, o vaso de que sei lá o que, olha, é muito bonito se considerar um vaso de ouro, um vaso de bronze, de qualquer coisa que seja. Só que esses vasos aí, eles passam pelo fogo. Passar pelo fogo na vida aqui é muita provação, muito sofrimento para você poder derreter. Então, o que é melhor? Ser vaso de barro ou ser vaso de ferro? Considera aí, porque eu já vi muita gente profetizando: ah, você é um vaso de ouro nas mãos do oleiro. Ah, meu irmão, quantos graus o ouro tem que passar para ele ser purificado e transformado em uma nova coisa? Eu não quero nem pensar, eu prefiro ser de barro mesmo, que é mais fácil de fazer qualquer coisa. Passando foguinho ali, jogou uma água. A água é bom, cara. Tomar banho é da hora. E aí fica mais fácil de você ser moldado e ser transformado da forma que Deus quer. Para complementar essa palavra, fica com esse versículo que eu vou deixar aqui agora, que foi um dos motivos de ser inspirado também para eu estar dizendo isso para vocês. E é isso, meus queridos, essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, vou deixar um vídeo aqui agora para você estar acompanhando aí um próximo conteúdo que com certeza vai abençoar a sua vida, a sua casa e seus amigos também. Compartilhe esse vídeo, curte aqui que vai ajudar o YouTube a estar sugerindo novos vídeos aí do meu canal para você estar assistindo e se edificando também. Tem as playlists aqui em cima, aqui também, ou aqui embaixo se você estiver vendo pelo celular, que vai te ajudar a assistir só os conteúdos que você gosta. Porque aqui o canal da Oração Essência, ele tem um pouquinho de tudo, de conhecimento, de aprendizado, de conteúdo infantil também. Tem um pouquinho aqui para todo mundo se divertir e se edificar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!